Bom dia a todos. A gente vai aguardar mais 1 ou 2 minutinhos até todo mundo conseguir se conectar para iniciar o webinar. Bom dia a todos. Vamos iniciar o evento. Bem-vindos a mais um webinar aqui da Câmara Brasil-Alemanha. Hoje estamos com os colegas do Sperling Advogados, com o sócio tributário Fábio P.V. Zambossa, que vai tratar sobre o planejamento tributário, a atualização do comportamento da jurisprudência brasileira. Então, o Fábio ele é mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele é professor convidado em cursos de pós-graduação, é ex-conselheiro do CARF e autor do livro Planejamento Tributário e Autonomia Privada. Eu peço que as dúvidas e perguntas sejam feitas aqui na opção de Q&A do Zoom. A apresentação do Fábio também será disponibilizada depois a todos os participantes. E, sem mais delongas, eu já passo a palavra ao Fábio e tenham todos um bom evento. Obrigado, Bruno. Obrigado, Guilherme, também, da equipe da AHK. Primeiramente, quero agradecer pelo espaço. E vamos já compartilhar aqui a apresentação. Essa apresentação aqui depois será disponibilizada a todos. Então, nós temos aqui, procurei primeiro fazer um sumário do que nós vamos tratar, né? Planejamento sempre é um tema extenso. O próprio nome, planejamento tributário, ele tem mais de uma acepção. Vamos tentar primeiro definir, né, para fins dessa apresentação, né, o que é o planejamento tributário e o que não é o planejamento tributário. Tratar de alguns conceitos brevemente, sempre brevemente aqui, tentando dar essa visão panorâmica, mas essencial para os empresários, né? Já que nós estamos, nosso fórum aqui é uma Câmara de Comércio. Então, os conceitos de elisão, evasão, ilusão, conceito de simulação, a norma, né, anti-elisão, que é o artigo 116, parágrafo único, conceito de propósito negocial, de motivo, e adentrar na jurisprudência, tanto administrativa quanto judicial, mais recente, né, e procurar vislumbrar tendências. Okay? Então, eu começo falando um pouquinho aqui desse conceito, então, do que é do planejamento tributário. Tá? Ele sempre envolve a realização de um negócio alternativo. Tá? Então, nós teríamos um negócio chamado de direto, tá? Que vai dar um resultado prático, X, né? E que vai ter um efeito tributário. Então, no nosso caso aqui, uma compra e venda, eu vou ter o resultado prático, que é a troca do bem pelo preço, e isso vai me gerar um resultado, um efeito tributário, aqui no exemplo, um imposto de renda a 15%. Mas eu poderia alcançar esse mesmo resultado prático, X, de troca de bem pelo preço, utilizando um negócio alternativo, que não é a compra e venda, né? Só que a diferença em relação ao negócio direto, ao negócio de compra e venda,
é que eu teria um efeito tributário diferente, tá? Que nesse caso aqui eu não teria imposto de renda. Então, um exemplo aqui são as operações casa e separa. Operação casa separa é aquela em que eu tenho resultado prático, né, a troca de um bem pelo preço, mas o meio em que isso acontece é diferente de uma compra e venda. Então, se costuma utilizar uma sociedade, né? As partes, elas constituem uma sociedade, cada uma dos sócios aporta, uma aporta o bem, outra aporta o dinheiro, essa é a parte do casa, né? E a subsequente, essa sociedade é desfeita, você tem a segunda parte do separa, e quem entrou com o bem sai com dinheiro, quem entrou com dinheiro sai com o bem. Então, tem o mesmo resultado prático. Tá? Se há vício ou não nesse negócio é uma questão a se ver. Mas aqui é importante a gente já ter essa delimitação do tema. Então, planejamento tributário envolve esse conhecimento de limites para uma atuação válida e eficaz. E essa atuação, né, e esses limites são aplicáveis tanto para os contribuintes quanto para o fisco. Né? Para os contribuintes, na hora de estruturar diferentes negócios jurídicos, aqui a palavra-chave para o planejamento tributário é a existência de diferentes negócios jurídicos que vão resultar ter o mesmo resultado prático, mas com uma diferente tributação, né? Dando aqui numa economia tributária num dos casos, um negócio alternativo. Esse limite é importante para o próprio fisco, né? Na hora de repreender, na hora de apontar vícios, né? Para estruturas que sejam artificiais ou simuladas. Tá? O importante é que esses limites eles sejam extraídos, né? No nosso caso, do ordenamento jurídico, né? Constituição Federal e das leis. Já antecipando um pouco, uma das grandes críticas que se tem com relação a esse tema de planejamento tributário é que a atuação do fisco, muitas das vezes, não é baseada diretamente na lei, né? Ou mesmo na Constituição, mas é baseada de um modo indireto, né? Pela interpretação, né? Uma interpretação. Então, dentro desse universo do planejamento tributário, é essencial essa questão do ato ou negócio jurídico, tá? Alternativo, e orbitando sobre esse ato ou negócio jurídico, né, você tem essa série desses vícios aqui, dessas qualificações, né, abuso do direito, fraude, artificialidade, o motivo. Né? Se esse negócio alternativo não incorrer em nenhum vício, né, os efeitos serão oponíveis ao fisco. Então, alguns exemplos aqui de operações nesse enredo aqui que considera negócios jurídicos alternativos que nós vemos na jurisprudência. Né? Então, o primeiro exemplo é a incorporação às avessas, que o efeito tributário buscado era o aproveitamento de prejuízo fiscal detido por uma empresa inativa. Esse tipo de operação foi muito comum na década de 90. Né? Então, tinha uma empresa inativa cujo único ativo era prejuízo fiscal. Né? E existe uma norma na legislação do imposto de renda que diz que se essa empresa que tem esse único ativo, prejuízo fiscal, ela for incorporada por uma outra, né, se perde o prejuízo. Então, qual que foi a solução aqui imaginada lá atrás, né, lá na década de 80 e 90? Ao invés da empresa inativa, detentora do prejuízo, ser incorporada, ela passou a ser a incorporadora. Então, esse é um tipo. Outro, caso separa, nós já falamos aqui, adiantamos um pouquinho no que ele consiste. O efeito tributário buscado era
evitar o imposto de renda sobre o ganho de capital na alienação de ativos. Outra atividade, outra operação que é bastante comum, e isso tem aplicação geral, acaba sendo tem uma aplicação geral, é a questão da segregação de atividades em diferentes empresas. O problema do planejamento surge quando mais de uma operação está na mesma empresa e se engendra um planejamento para separar essa atividade que estava numa mesma empresa em mais de uma empresa. Então, é nesta passagem de uma atividade que está dentro de uma única empresa para separação, segregação em mais de uma pessoa jurídica. É nesta passagem que eu tenho o problema aqui do planejamento. Tá? A verificação se esse ato de constituição, né, de uma nova empresa, de eventualmente uma cisão dessa empresa, que tinham todas as atividades, se isso é válido, se isso é oponível ao fisco, essa é uma expressão assim, bastante usada. Isso pode ser um ato abusivo que não é oponível ao fisco. Outro tipo de operação é a redução de capital e venda por pessoa física. Né? Então, eu tenho um bem, um imóvel, pode ser realmente um imóvel ou uma participação, e essa participação vai ser vendida por um terceiro. Né? Essa participação originariamente está pendurada numa pessoa jurídica. Se essa venda for realizada pela pessoa jurídica, eu vou ter uma tributação aqui de 34%, ganho de capital. Mas se essa venda for realizada por um sócio, por exemplo, que é uma pessoa física, a tributação seria menor. Então, existe previamente a venda, né, previamente a transferência do bem, existe um arranjo para que esse bem chegue às mãos da pessoa física e a pessoa física faça a venda. Então, toda a questão de planejamento é este rearranjo feito para ter uma tributação menor, ele oponível ou não ao fisco. Tá? Outro exemplo é o da debênture participativa, em que a pessoa jurídica ela tem lucros a distribuir a seus sócios, né? Esses lucros seriam os dividendos. Na empresa, esses dividendos segue o regime jurídico de não ser uma despesa dedutível, né? Por outro lado, também não é tributável. Está vendo agora a questão da reforma tributária, pode ser que esses dividendos agora passem a ser tributáveis, tá? Mas hoje não é. Então, o que muitos contribuintes aqui pensaram é mudar o regime jurídico aqui. Ao invés de distribuir dividendo, vamos emitir debêntures. Né? Debênture é um papel que a empresa emite, né, para captação de recursos, e como remuneração se pagam juros. Esses juros têm um outro regime jurídico, diferente dos dividendos. Os juros são dedutíveis, embora tributáveis. Também, objeto aqui, essa mudança, objeto de questionamento pelo fisco. E aí, o aproveitamento fiscal de ágio, né, e a questão de utilização de empresa veículo, tem também a questão do ágio interno. Aqui é bem específico e a gente pode até dizer que virou quase que um conflito religioso, né? O fisco tem posições aqui extremadas, até difere um pouco com relação às situações anteriores, essas operações anteriores, tem algumas particularidades. Mas, no geral, segue o mesmo tratamento, tá? Então, vimos o que é o planejamento. Então, o que não é o planejamento tributário? Né? Pelo menos nesta visão, os senhores vão encontrar essa palavra planejamento tributário com outras acepções, isso é válido apenas para explicar. Então, não é planejamento tributário questões afeitas à interpretação da norma de incidência. Né? Então, por exemplo, conceito de insumo para PIS/COFINS, se uma despesa é ou não insumo, essa é uma questão de interpretação da norma.
não envolve um negócio jurídico alternativo. Né? Incide ou não incide imposto de renda sobre pagamento de indenização? Mesma coisa. E não temos um negócio alternativo. Esse exemplo estava até discutindo com meu primo, né? Deve estar nos vendo agora. Um abraço para o Rômulo. Software as a Service, né? Essas plataformas que são disponibilizadas na nuvem, objeto de recente apreciação até pelo Supremo, na questão do ISS e ICMS, né? É uma prestação de serviço ou um licenciamento do direito? Essa questão vai ser relevante aqui na hora de se pagar, fazer um pagamento para fora, em que eu tenho PIS/COFINS de importação, por exemplo, né? Em que eu tenho a incidência de PIS/COFINS sobre a importação de serviço, mas não tenho sobre licenciamento. De qualquer forma, é uma questão relevante, mas não seria uma questão de planejamento tributário. Também não é uma questão de planejamento tributário as opções fiscais, né? Opções que são dadas pela própria legislação. Eu devo optar por uma declaração completa ou simplificada na hora de elaborar o imposto de renda da pessoa física? Opção pelo Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, opções dadas pela legislação, mas que também não envolvem, né, um negócio jurídico alternativo. Tá? É uma pausa, eu posso ter questões relacionadas a essa opção que envolvam o negócio jurídico. Então, quando eu resolvo desmembrar, né, a minha empresa em duas, porque a minha empresa tem duas atividades, eu quero desmembrar em duas empresas, para poder optar pelo lucro presumido, por exemplo, aí sim eu tenho uma questão de planejamento, né, que envolve um negócio jurídico para se chegar, né, àquela posição de opção. Tá? Mas opção em si não seria. Distribuição de dividendos. Distribuo dividendos ou pago juros sobre capital próprio? Também. Tá? Então, entramos aqui, feitas essas distinções, vou tentar aqui, vamos ver se uma imagem realmente vale mais que 1000 palavras, para tentar falar um pouquinho de elisão, evasão e elusão, que são conceitos importantes quando se debate planejamento tributário. Tá? Primeiro, uma homenagem aqui aos terraplanistas. Eles estavam certos. Tá? Então, do lado aqui da elisão, nós temos, já conversamos, benefícios fiscais, opções, negócio jurídico indireto. Qual que é a tônica, né, da elisão? A elisão sempre é um negócio lícito, cujo efeito é oponível ao fisco. Ao contrário da evasão. Então, mudando ali para o lado da evasão, que o negócio ele não é lícito, o negócio é ilícito do ponto de vista do direito privado, direito civil, direito comercial, direito privado. Tá? E cujo efeito não é oponível ao fisco. E nós temos essas figuras, esses vícios que orbitam aqui na evasão. Dolo, fraude, sonegação e simulação. Tá? E nós temos uma figura intermediária, né? Tem alguns autores que não usam, outros que usam. Eu acho importante essa distinção, porque ele fica no meio do caminho, tá? Em que eu tenho, a tônica eu tenho um negócio que é lícito, então tem uma parte que é da elisão, mas não oponível ao fisco. Então tem uma parte, um resultado que vem da evasão. Então acaba formando aqui um novo gênero, né? E ele está realmente no meio do caminho. E a grande questão é, temos ou não essa figura aqui no Brasil? Tá? A figura da elusão. Existe um vício, né, que ataca negócios lícitos, né? O negócio continua sendo lícito para fins do direito privado, vale entre as partes, mas ele não é oponível ao fisco. Tá? Temos ou não temos isso? Essa é a discussão. Na visão do contribuinte, né, como que isso é visto? Né? Então, primeiro, questões aqui de propósito negocial, questões relacionadas a motivo, tá? São questões de direito privado, tem a ver com
são características do negócio. Eu tenho que olhar no Código Civil, tá? Entender do que se trata. Nós vamos ver um pouquinho o conceito disso aqui na sequência, como eu falei para vocês no sumário, já antecipei. Tá? Mas na visão aqui do contribuinte, ou pelo menos de alguns contribuintes, isso aqui é uma questão de direito privado, não é uma questão de direito tributário. Tá? Os vícios de evasão são os clássicos, continuam sendo aqueles, a simulação, fraude, né, a sonegação e o dolo. E a questão dessa norma elusiva, né, que atacaria um negócio lícito e não permitiria que os efeitos sejam oponíveis ao fisco, a visão é que essa norma não existe. Tá? Uma norma elusiva, tá? Ou comumente, como se diz, anti-elisão. Tá? Nós vamos ver também por quê. Os contribuintes sustentam que, na verdade, o parágrafo único do artigo 16, na verdade, ela teria chovido no molhado. Né? Ela teria, a pretexto de ser uma norma anti-elusão, né? Ela acabou sendo uma norma anti-evasão. Né? Então, se equipara a norma do parágrafo único do artigo 116 a uma norma de simulação. Essa aqui é a visão dos contribuintes. Tá? Não existe uma norma anti-elusão. Tivemos 2 tentativas por essas MPs, em 2002 e 2015, mas essas MPs não foram convertidas. Tá? Então, seria o fundamento para dizer que não existe essa norma anti-elusão. E o fisco? Como que o fisco enxerga? O fisco e a Câmara Superior de Recursos Fiscais, que é o órgão de cúpula do CARF. Tá? Então, rapidamente ali, quando se tem um auto de infração e se faz uma defesa administrativa, geralmente o processo pode passar, né, por 3 instâncias de julgamento. Uma primeira instância, que são as DRJ, as Delegacias da Receita de Julgamento, são formadas, os julgadores são apenas fiscais. O órgão, a instância de segunda, né, a segunda instância, que seria o CARF, tá? E dentro do CARF você tem 2 instâncias, chamado de câmaras baixas, né, e esse órgão de cúpula, que é a Câmara Superior de Recursos Fiscais, que é o órgão responsável por uniformizar a orientação jurisprudencial. Então, fisco e a Câmara Superior têm um pensamento aqui muito parecido, né? Comungam aqui com esse entendimento. Então, que a evasão, né, você tem os vícios tradicionais, tá? Simulação, fraude, sonegação e dolo, existem, estão lá, mas eles estão pequenininhos, ali estão do lado, não são muito usados, não são muito invocados. Tá? E você teria novos vícios ali que foram construídos a partir da interpretação da própria Constituição, do sistema tributário brasileiro. Essa interpretação ela veio por uma parte da doutrina, né? Hoje ainda minoritária, mas muito relevante. Né? E essa doutrina, então, inclusive foi até música para os ouvidos do fisco, né? Porque ela disse o seguinte: olha, esses vícios aqui de falta de propósito negocial, de motivo, de prevalência, de substância sobre a forma, enfim, de artificialidade, você não precisa nem extrair do parágrafo único do artigo 116, você pode extrair direto da Constituição. Então, é interessante que tornou a discussão sobre a validade e eficácia do próprio artigo 116, o parágrafo único do 116, como algo secundário. Porque, por essa doutrina minoritária, eu poderia chegar a esses vícios interpretando a própria Constituição brasileira, porque o Brasil seria um Estado democrático de direito, né? Democrático, leia-se como um Estado social, solidário, a parte, né? Estamos juntos, né? E que estaria em pé de igualdade com o Estado de Direito. Então, é
a partir daí que todo esse pensamento é desenvolvido. E chegam, então, a esses vícios aqui, né? Vício de propósito negocial, de motivo e de prevalência da substância sobre a forma. Tá? Então, nós temos aqui como síntese do problema, né? Qual que é a grande disputa quando se fala em planejamento fiscal e vícios, principalmente vícios? Para os contribuintes veem os vícios em dois níveis. Tá? Um que é um vício de evasão, outro um vício de elusão. E cada um desses vícios tem características diferentes. O vício da evasão, que são a simulação, a fraude, dolo e sonegação. Bom, primeiro, ele afeta a validade tanto do negócio jurídico na sua acepção de direito privado, quanto de direito tributário. Né? Já vimos. Aqui ele possibilita a aplicação de uma multa qualificada, né, de 150%. Uma multa de ofício não qualificada, ela seria de 75%, então dobra. E, de quebra, ainda pode constituir um crime tributário. Tá? Então, essas são características de vícios da evasão. Nos vícios de elusão, bom, primeiro, isso depende do ordenamento de cada país. Tá? Cada país tem um termômetro aqui do que seria um vício, né? Seria um abuso. Isso depende da legislação, enfim, do sistema, do ordenamento de cada país. Não é algo que seja uniforme, né, pelo mundo. De qualquer forma, esse vício de elusão seria um vício exclusivo de direito tributário. Para fins privados, o negócio é válido, né, entre as partes lá, está valendo. O que os contribuintes sustentam é que nós não temos esse tipo de vício no Brasil. Né, o artigo 116, parágrafo único do artigo 116. Tá? A multa não poderia ser qualificada. Uma das características aí, pegando, então, enfim, se tivéssemos esse vício da elusão e se seguíssemos a tendência dos outros países, é que esse vício não geraria uma multa tão grave, né, de 75%. Tem países que dão uma aplicação menor, ou às vezes nem dão sequer uma multa. Tá? E um exemplo, por exemplo, de vício de elusão que poderia ser criado, né, é exatamente essa falta do motivo extratributário. Tá? Então, para que um negócio jurídico seja oponível ao fisco, ele não pode ter como motivo única ou primordialmente a economia tributária. Então, isso seria a exigência de um motivo extratributário. O negócio tem que servir para alguma outra coisa, né, além de alcançar a economia tributária. Tá? Mas o fisco, o que o fisco faz hoje, o fisco brasileiro? Ele não faz essa divisão entre vícios de evasão e elusão, ele considera tudo um vício de evasão. Então, além de considerar os tradicionais, simulação, fraude, ele acrescenta outros. Né? A ausência de motivo extratributário é um deles. Tá? E não só isso, pega tudo que é de ruim que está no vício de evasão. Então, é possível a qualificação da multa de 150% e é possível aqui, pelo menos na visão do fisco, o cometimento de um crime tributário. Né? Isso coloca muita pressão sobre o contribuinte, muita pressão, tá? Principalmente para os administradores. Tá? Quando se maneja, né, o fisco maneja esse vício de ausência de motivo extratributário. Então, aqui está a síntese do problema. Tá? Bom, então vimos o problema, vamos falar um pouquinho de simulação. Né? Poxa, por que o fisco está lá e não é de hoje? Por que ele não usa a simulação? É um vício, é clássico. Né? Por que ele não usa isso? É muito raro, né, o fisco utilizar desta figura aqui de simulação, dizer que o erro cometido pelo contribuinte foi apenas a simulação. Geralmente, quando vem os autos de infração, vem um emaranhado, assim, vem um bolo. Às vezes tem simulação no meio,
mas eles até procuram evitar. Por que eles procuram evitar? Porque não é um conceito muito claro mesmo no direito privado. É um conceito nebuloso. Tá? Então, a primeira coisa que deve ser dita é que no Brasil não existe um conceito de simulação tributária. O Código Tributário brasileiro ele não tem um conceito de simulação próprio. Poderia ter, né? Se houvesse aqui uma alteração do CTN, o legislador até poderia criar. Né? Talvez essa até possa ser uma das soluções desse problema, mas não existe. O que existe é essa menção aqui no artigo 149, no inciso 7, que caso se comprove que o contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação, é possível o lançamento de ofício. E como ele não fez a conceituação do que é a simulação, a gente vai buscar onde tem esse conceito, que é no Código Civil. Tá? Quando você vai no Código Civil, no artigo 167, diz que é nulo o negócio simulado, mas substituirá o que simulou se vale for na substância ou na forma. E ele coloca que haverá simulação quando? Né? Primeiro caso, é a simulação subjetiva, quando interponho aqui indevidamente um sujeito na operação. Enfim, a simulação subjetiva. A segunda seria a simulação objetiva, no negócio jurídico. E veja como o nosso Código Civil trata, né, ou conceitua essa simulação. A simulação quando os negócios contiverem uma declaração não verdadeira. O que é uma declaração não verdadeira? É complicado, é muito aberto. Né? Então, o que é uma declaração não verdadeira? É esconder os reais motivos pelos quais o negócio jurídico é feito? Então, não estou falando qual que é o motivo, estou escondendo aqui, vem alguém e descobre que o meu motivo não é aquele. Seria mentir? O código tem outras passagens lá, o falso motivo, também é causa de nulidade, questões de reserva mental, que são figuras também do próprio código. O que poderia ser declaração não verdadeira? Seria prometer fazer uma coisa e fazer outra? Seria utilizar institutos jurídicos de forma abusiva? A gente entra com outra pergunta. O que é abusiva? Alterar a finalidade do negócio jurídico? Então, é um conceito aberto. Né? E se for fazer uma pesquisa, mesmo na pesquisa civilista, de jurisprudência civilista, você não vai encontrar grandes casos, né? Um esclarecimento do alcance de uma simulação, né? Possivelmente porque as partes já se compuseram antes, já chegaram a termo, nem precisou o juiz ir até o final. Onde acabaria acontecendo, né, do juiz ter que ir até o final é exatamente nos casos tributários, em que você não tem a disponibilidade do crédito tributário. Então, se o contribuinte insistir na discussão, teria que ir até o final. Né? Mas, enfim, o fisco acaba não utilizando essa figura porque é aberto, é um conceito difícil. Na própria doutrina civilista não se chega a um consenso. Você tem teorias para explicar o que é a simulação. Tá? E, por falar em teorias, rapidamente aqui, né, como era a simulação vista na jurisprudência tributária, que é até onde vai até o fim, né, e mesmo na doutrina também civilista. Por muito tempo, ela foi vista apenas, né, quando se tinha um ato subterrâneo, essa figura aqui que está do nosso lado. Aqui, tá? Então, quando as partes realizavam algum ato que não estava às claras, né, quando era feito debaixo do pano. Então, um exemplo aqui, uma compra e venda com pagamento do preço. Então, eu vou em praça pública, troco o bem por dinheiro, o preço é um valor de mercado, mas aí, posteriormente,
já fora dessa praça pública, você tem a devolução escondida do valor pago. Você tem a anulação do efeito de uma compra e venda. Então, por muito tempo, a doutrina civilista e até os julgados administrativos só viam a simulação nesse aspecto. Se eu realizasse, por exemplo, um ato às claras, como é a situação de baixo, eu faço uma compra e venda. Tudo é feito nessa praça pública. Só que o preço é um preço vil. Então, eu compro um carro por R$1. O preço está lá. Está todo mundo vendo que o preço que foi estabelecido era o preço de R$1. Nessa doutrina mais antiga, eu não conseguia declarar, né, a simulação. Isso foi mudando, veio um novo código, a doutrina civilista foi elaborando melhor esse conceito, e hoje, dentro da teoria civilista, dentro da teoria aqui do direito privado, você tem essa teoria causalista, teoria causal, tá? Que abrange tanto a simulação por ato subterrâneo quanto por ato às claras. Tá? Não interessa a nós agora adentrar um pouco do funcionamento, de qualquer forma, ainda constitui um assunto complexo, tá bom? Então, nessa teoria causalista aqui, só para dar um panorama, acaba tratando tanto com relação, dentro do negócio jurídico, trata tanto com a estrutura quanto a função. Né? Deixa eu pegar aqui a caneta. A questão da simulação estaria dentro aqui da função. Tá? Então, quando eu faço um contrato de compra e venda com preço vil, o preço vil, ele desnatura um contrato de compra e venda. Tá? O negócio pode ser qualquer coisa, menos compra e venda. Né? Porque eu preciso ter um preço adequado. Tá? Quando eu tenho um preço vil, eu tenho desnatura, aquilo está muito mais próximo de um outro tipo negocial, por exemplo, a doação. Tá? Então, trabalha aqui dentro da função. Enfim, só para explicar um pouco, ainda assim é complexo. Entramos agora rapidamente na questão da norma anti-elusão brasileira. Então, temos toda a discussão, que é o parágrafo único do artigo 116. Essa norma ela foi introduzida por uma lei complementar 104. O teor dela é o seguinte: então, a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular. Essa palavra é importante. Dissimular a ocorrência do fato gerador, a natureza dos seus elementos constitutivos, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então, o que os contribuintes alegam aqui? Primeiro, que a própria redação desse parágrafo único, né, quando utiliza a palavra dissimular, estaria fazendo referência à simulação, que é um vício que já existe no ordenamento. Né? A dissimulação seria simulação relativa, enfim. Mas não teria inovado, porque pela própria redação do dispositivo já teria restringido o alcance. E, além de ser essa norma que já choveria no molhado, ela teria que aguardar a edição de uma lei ordinária própria que estabelecesse os procedimentos para a ocorrência dessa desconsideração, coisa que nunca ocorreu. Já nos slides anteriores ali fiz referência a duas medidas provisórias que não foram convertidas. Essas medidas provisórias seriam as medidas, caso convertidas em lei, que dariam os procedimentos, mas isso nunca aconteceu. Então, é uma norma cuja eficácia também está contida.
né? Então, além da sua redação original ser aplicável a algo que já existe, a própria eficácia ainda não estaria plena. Mas como já antecipei também, né, para o fisco isso não seria grande problema, porque ela tem na manga aquela jurisprudência que consegue colocar em um plano secundário esse parágrafo único, né, e extrair aqueles vícios, né, de ausência de motivo extratributário, ausência de propósito negocial diretamente da Constituição. Falando um pouco de jurisprudência, se a norma do parágrafo único do 116 também é objeto de controvérsia na jurisprudência do CARF. Então, dois julgados que se contradizem, né? Um vai dizer que a norma do parágrafo único do 116 ainda não está vigente, precisa aguardar a lei ordinária, é o julgado de cima, e mais recentemente, né, nós já temos julgados dizendo não, esta norma está em pleno vigor, né? E a lei ordinária que faz essa função de dar o procedimento é a lei que cuida do processo administrativo tributário, né? O decreto 70.235, que já existe, né? Então, já há interpretações divergentes quanto à eficácia ou não do parágrafo único do 116. E aqui uma informação muito importante, né? Então, logo após a edição daquela lei complementar 104, que introduziu o parágrafo único do artigo 116, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Tá? Então, a norma era de 2003, ajuizou-se essa ADIM, e agora estamos colhendo os votos dos ministros, né? Quase 20 anos. Mas, enfim. Mas o resultado aqui tem sido promissor, pelo menos nós já temos, o julgamento ainda não acabou, está aguardando o voto do ministro Lewandowski desde o ano passado, tá? Mas nós já tivemos importantes votos, né? Primeiro da relatora, da ministra Carmen Lúcia, que foi acompanhada já por quatro ministros, ministro Marco Aurélio, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Então, nós já temos 5, nós estamos ali no limiar, tá? Para ter esse entendimento que eu vou comentar com vocês agora. Acho que os votos desses ministros que acompanharam aqui são importantes, porque quem viu a jurisprudência de 2020 aqui, a gente pode dizer que esse aqui é o núcleo duro do Supremo em questões tributárias. Então, se já passou por esse núcleo duro, tem uma grande chance de o que eu vou comentar agora no voto da ministra se realmente se concretizar. Tá? Então, no voto da ministra, ela fala, olha, o parágrafo único do 116, ele é constitucional, ele não é inconstitucional, ele é constitucional, mas, olha, é constitucional observado o seguinte regramento aqui, tá? Então, primeiro, o fisco, ele só pode desconsiderar um negócio jurídico quando se materializa um fato gerador previsto em lei. Tá? O parágrafo único do 116, ele não permite a tributação por analogia, né? Comparar, se acontece essa situação parecida, né, em B, então também é tributável. De cara aqui, a ministra já dá um corte. Olha, o parágrafo único 116 não permite a tributação por analogia. E também afasta a interpretação econômica da hipótese de incidência. Então, se eu tenho uma hipótese de incidência que tem uma situação jurídica, né, eu não posso, por analogia, chegar à conclusão de um fato que é parecido e dizer que esse outro fato que é parecido também tem que sofrer a mesma oneração, a mesma tributação. Isso aqui é super importante porque vai afastar
se a gente for desenvolver o raciocínio, vai afastar eventualmente outros vícios, vai afastar a alegação de que o negócio tem que ter a prevalência da substância econômica sobre a forma jurídica. Tá? Então, essa parte do voto da ministra, embora de passagem ela só fale que não se aplica à interpretação econômica, ela tem uma força poderosa, né? Muito poderosa. Continuando, o que mais a ministra disse no voto? A desconsideração está limitada aos atos ou negócios praticados com a intenção de dissimular ou ocultar fato gerador já ocorrido. Tá? Então, cabe ao fisco provar a ocorrência dos vícios existentes em nosso ordenamento, como simulação ou fraude. Então, também mina aquele esforço lá de construção de vícios alternativos, né, como a ausência de motivo extratributário, ausência de propósito negocial. Eu tenho que utilizar os vícios que estão no ordenamento. Tá? Sua eficácia depende da edição de lei ordinária, ainda não editada. Então, aqui também a ministra já rebate aquela posição que nós vimos no slide anterior, da jurisprudência do CARF, que fala que o parágrafo único do 116 está valendo com base na lei, no decreto 70.235, na lei do processo administrativo fiscal. Então, isso aqui já é rebatido. Assim, não, essa lei aqui é diferente, é outra. E não veio ainda, não foi editada. Então, o parágrafo único do 116 não está vigente, né? Ou pelo menos não é eficaz. Tá? A norma não proíbe o contribuinte de buscar, por vias legítimas, a economia fiscal considerada uma forma válida de evitar, reduzir ou retardar o pagamento do tributo. Então, ela dá uma prevalência aqui sobre a forma jurídica. A forma não pode ser desconsiderada. Né? São algumas conclusões que podem ser extraídas a partir do voto. E importante também que ela diz que trata-se de uma norma anti-evasão e não anti-elisão. Então, confirma aquela posição dos contribuintes, né? Porque usou exatamente aquela palavrinha dissimular. Entrando agora na questão do propósito negocial. Né? Por que propósito negocial gera uma divergência grande entre contribuintes e fisco? Gera porque cada um tem uma visão diferente do fenômeno. Para os contribuintes, propósito negocial é um conceito que vem do direito privado, né? Tá? É Código Civil, é questão afeita ao negócio jurídico. Então, refere-se à existência das condições necessárias para que o tipo negocial escolhido pelas partes seja adequadamente desenvolvido. Então, explicando melhor, se eu tenho um contrato de sociedade, se eu formo uma empresa e essa empresa ela coloca como seu objeto social a fabricação de um produto, eu tenho que ter os meios necessários, né, para a fabricação desse produto. Né? Eu tenho que ter a adequada alocação dos meios de produção. Então, sendo o caso, preciso ter máquina, preciso ter empregado, preciso ter uma estrutura. Né? É isso que se refere propósito negocial, é ter substância econômica, né, em relação ao tipo negocial que foi escolhido. Então, se eu escolhi abrir uma empresa, se eu escolhi fazer um contrato de sociedade, né, esse contrato ele tem que ter uma substância, tem que estar por trás, ele tem que ser para valer, ele não pode ser apenas no papel. Tá? Isso para explicar o que é o propósito negocial. Tá? Não significa, por exemplo, voltando lá, né, a fábrica tem que ter máquina. Né? Bom, não necessariamente. Né? Eu preciso ter a alocação dos meios de produção. A fábrica ela poderia, eventualmente, terceirizar essa fabricação, fazer uma industrialização por encomenda. Tá? Mas, enfim, ela não deixaria de ser uma fábrica. Né? Quando ela vende aquele produto, ela tem toda a responsabilidade de um fabricante.
Então, o importante é ter a alocação dos meios de produção. Eu tenho um grupo de empresas. Cada uma dessas empresas tem que ter o seu contador próprio? Não necessariamente. De repente, um contador dá conta da contabilidade de todo o grupo. O que eu preciso fazer é a adequada alocação dos meios de produção. Então, eu preciso ter, por exemplo, um contrato de cost sharing, um contrato de rateio de despesas, para dizer, olha, esse contador aqui ele vai funcionar para todas essas empresas do grupo, o custo dele vai ser rateado nessa forma. Isso é ter propósito negocial. É disso que a gente está falando. Tá? Não se confunde com o motivo, o próximo slide a gente vai tratar do motivo, e a falta do propósito negocial pode ensejar o vício de simulação. Então, se eu tenho uma fábrica que não tem adequada alocação dos meios de produção, que não tem um espaço, que não tem a máquina, que apenas figura no papel, é uma pessoa jurídica simulada, é um contrato de sociedade simulado. Então, é nessa acepção que o termo de propósito negocial é feito. Então, é próprio do direito privado. Agora, como que o fisco acaba vendo essa questão do propósito negocial? Ele fala, olha, propósito negocial para mim, fisco e Câmara Superior, lá de recursos fiscais, é uma coisa diferente. Tá? Primeiro, não é uma coisa de direito privado, é uma coisa de direito constitucional e de direito tributário. É aquele vício que é construído a partir da interpretação da Constituição. Na maioria dos casos, somente hoje, na atualidade, quando se diz que determinado negócio não é oponível ao fisco pela ausência de propósito negocial, na verdade, ele quer dizer que esse negócio não tem um motivo extratributário. Ou que esse negócio ele só foi feito para gerar economia de tributos. Tá? Propósito negocial também, às vezes, o fisco ele faz um juízo de valor. Esse negócio aqui não tem propósito negocial, e faz uma ingerência nas decisões do empresário, dizendo que, olha, o empresário aqui fez errado, ele tomou o caminho A, mas ele deveria ter tomado o caminho B. Ele fez um empréstimo quando ele deveria ter feito um aumento de capital. A gente percebe isso em alguns julgados. É minoria, mas é presente também. Tá? E também propósito negocial, nessa questão nessa acepção de falta de motivo extratributário, aqui também tem uma pontinha que vem dessa aplicação da tese de prevalência da substância econômica sobre forma jurídica. E todos nós sabemos, um princípio interpretativo que vem da contabilidade, que é próprio até do sistema IFRS, que foi introduzido no Brasil em 2007. Até hoje as empresas estão correndo atrás para cumprir com as normas contábeis, mas que é próprio do sistema contábil. Por quê? Porque tem uma visão diferente do fenômeno. O mesmo fenômeno, o mesmo fato pode ser enxergado por ângulos diferentes, por lentes diferentes. Então, para a contabilidade, um contrato de leasing, de arrendamento mercantil, é um contrato de compra e venda a prazo. Porque para a contabilidade prevaleceria essa substância econômica sobre a forma jurídica. Mas acontece que, para o direito, a forma jurídica é essencial, algo essencial. Pega, por exemplo, a venda a prazo. Uma venda a prazo, todo o valor da venda é preço para o direito. Só que, para a contabilidade, o valor que foi pago ele tem que ser desmembrado, ele ganha uma outra qualificação que é diferente. Se faz um esforço para desdobrar aquele valor num valor que seria um valor à vista, e tudo que sobrar é
despesa financeira, né? Seria juros, está embutido naquele preço. Então, são visões completamente diferentes, né? E o que nós vemos no fisco aqui é a utilização deste princípio que é próprio da contabilidade na tributação, e na tributação o que vige ainda é o direito. Então, este é um grande problema que se enfrenta hoje na jurisprudência. Tá? Avançando aqui, com relação aos motivos, né? Então, o motivo para os contribuintes também é um tema de direito privado, é um tema de Código Civil. O que é o motivo? O motivo é aquela força psicológica impulsiva que vai determinar a vontade e que precede a formação do ato ou do negócio jurídico. Né? Então, o motivo é o que vai dar força para o indivíduo se mover e concretizar um negócio. Para o direito privado, ele costuma ser irrelevante, ele não tem em si o motivo em geral. Tá? Em geral, existem exceções, está no próprio código, mas, em geral, costuma ser irrelevante, porque cada parte entra no negócio com um motivo diferente. Então, esses motivos são individuais, cada um tem o seu, né? São subjetivos, são internos. Ninguém, quando faz um negócio, ninguém obrigatoriamente tem que declarar o motivo, né? Estou vendendo este bem porque eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Não, estou comprando esse bem porque para lazer, né? Então, o motivo ali não pode ser algo que vai balizar a validade ou a eficácia de um negócio jurídico, por conta disso. Eles podem até ser contraditórios. Tá? Mas para o fisco não. O fisco dá uma força para esse motivo. Tá? Novamente, por aquela interpretação que vem direto da Constituição, dá essa eficácia positiva para princípios como a capacidade contributiva, como a solidariedade, e diz que, olha, se o contribuinte realizar um negócio, esse negócio redundar a economia tributária e não houver um outro motivo que não a própria economia tributária, isso aqui é um abuso. Isso eu não aceito. É a posição do fisco e a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que é o órgão de cúpula do CARF. Então, isso aqui é abusivo. Se é válido ou não para fins das partes, isso aqui não me interessa. Só sei que isso aqui, para mim, fisco, é inoponível. Não aceito isso. E mantém a autuação fiscal. Mantém a autuação fiscal, multa, né, juros, etc. Então, isso acontece mesmo sem uma norma anti-elusão, né, para ser mais exato. E acaba utilizando os mesmos efeitos da simulação, porque também eu não tenho isso é interessante, eu não tenho no ordenamento algo que me diga que presentes esse vício aqui de ausência de motivo extratributário, eu posso requalificar aquele negócio da forma que eu quiser e aplicar. Isso não tem. É diferente da simulação, porque na simulação é como se eu tivesse dois negócios jurídicos caminhando par e passo. Né? Um que é mostrado para terceiros e um que é válido entre as partes. Então, quando se tem o vício de simulação apontado, eu afasto aquele negócio aparente, que é mostrado para o mercado, né, para o exterior, e faço emergir o negócio interno, que estava ali, aquele acordo interno, aquele pacto interno. Né? Então, isso é próprio já do Instituto da Simulação, que não existe aqui, não existiria aqui. Bom, então, pelo nosso roteiro, pelo nosso sumário, né, corremos diversos itens, e chegamos, então, finalmente aqui na jurisprudência. Eu vou tratar de alguns casos rapidamente aqui, de forma abrangente, usando apenas as emendas para vocês verem como isso está sendo aplicado.
Eu procurei trazer os casos mais recentes, tá? E tem uma primeira advertência. Tem dentro do CARF, é interessante aqui, eu já vou antecipar, nós vamos ver aqui na sequência. Nas câmaras baixas, tá? Dentro do CARF, você tem entendimentos que oscilam. E ora são pró-contribuintes, ora pró-fisco. No passado, muito desses entendimentos, geralmente esse quórum, né, na aplicação aqui dos vícios de planejamento, eles dão empate, porque no CARF você tem uma composição paritária, você tem juízes que são nomeados, vindos dos contribuintes, e juízes que são do fisco. Então, o que acontece? Normalmente, quando você tinha uma discussão sobre planejamento, se costumava empatar. E, no passado, o empate era desempatado por uma regra em favor do fisco. Isso mudou em 2020, inverteu, né? Então, o empate agora ele é decidido a favor do contribuinte, mas é uma regra que está sendo questionada, está sub júdice, está na justiça, está sendo questionado se ela vale ou não, tem alguns votos. Desde a sua introdução, nós ainda não tivemos julgados aqui, principalmente na Câmara Superior, decididos sobre planejamento com base nessa nova forma de desempate. Tá? Então, o que nós vamos ver até então são decisões ocorridas anteriormente à introdução aqui da forma de desempate em favor do contribuinte. Tá? Então, o primeiro julgado aqui que eu selecionei é um da Câmara Baixa, tá? Só para mostrar aqui para as pessoas esse começo, né, do número do acórdão, então é CARF, o começo do número do acórdão vai indicar a procedência. Então, se começa com o número 1, ele é originário da primeira sessão. O CARF tem 3 sessões. Cada sessão tem uma divisão por matéria. Tá? Então, a primeira sessão julga assuntos relacionados ao imposto de renda, tá? Contribuição social, etc. Então, é um acórdão de Câmara Baixa aqui. Ele diz o seguinte, planejamento tributário abusivo, fraude e inocorrência. Na medida em que as operações foram calcadas em atos lícitos e diante da inexistência de legislação apta a limitar a capacidade do contribuinte de se auto-organizar e de gerir suas atividades com o menor ônus fiscal, não há que se falar em fraude à lei. Tampouco considerar a ocorrência de fraude fiscal hábil a ensejar a qualificação da multa de ofício. Então, a partir do momento em que eu tenho atos lícitos e eu não tenho vícios próprios, né, aplicáveis ao direito tributário, né, o negócio é válido e eu não poderia também justificar a aplicação de uma multa de ofício, né, uma multa qualificada, de 150%. Continua, em que pese as normas gerais de controle de planejamento relacionadas às figuras de abuso do direito, abuso de forma, negócio jurídico indireto, inexistência de propósito negocial, não tenham amparo no direito tributário brasileiro, o que por si só já seria suficiente para afastar as exigências de imposto de renda, restou evidenciado, no caso concreto, a existência de razões tributárias relevantes. Então, aqui, a linha vencedora fala assim, olha, primeiro, não existe no Brasil, né, no controle de validade de planejamento tributário, esses vícios de abuso de direito, abuso de forma, negócio jurídico indireto, ausência de propósito, isso não existe. Tá? E só essa inexistência já seria suficiente para justificar a decisão que está sendo tomada. Mas, no caso concreto, ainda assim, né, o plus a mais, né,
eu ainda tenho razão extratributário relevante. Então, aqui não tem discussão. Tá? Então, essa é uma ementa que resume bastante a linha de pensamento aqui que nós vimos acima dos contribuintes. Outra ementa, outro julgado que veio do caso aqui, também de Câmara Baixa, o número 1 aqui do julgado, simulação de negócio, substância dos atos. O planejamento tributário, que é feito segundo as normas legais e que não configura as chamadas operações sem propósito negocial, não pode ser considerado simulação se não há elementos suficientes para caracterizá-la. Não se verifica a simulação quando os atos praticados são lícitos e sua exteriorização revela coerência com institutos de direito privado adotado, assumindo o contribuinte as consequências e ônus das formas jurídicas por ele escolhidas, ainda que motivado pelo objetivo de economia de imposto. Olha, essa segunda passagem aqui é muito esclarecedora, Então, primeiro, coerência, né, entre o instituto que foi utilizado, entre o tipo de contrato que foi utilizado, entre o negócio que foi utilizado e a sua substância econômica. Então, o julgado está dizendo que, nesse caso concreto, tem essa coerência, tem essa harmonia entre a figura jurídica utilizada e o que foi realmente feito. Por isso que eu não tenho simulação. Né? E como que eu vejo isso, né? Com o contribuinte assumindo todos os ônus daquele negócio jurídico que foi feito. Ele não desfaz as consequências daquele negócio jurídico que foi adotado. Geralmente, o desfazimento dos efeitos é um indício de simulação. Então, ele aceita esses efeitos. Tá? E tudo isso é válido, ainda que ele só tenha por objetivo economia de tributo. Tá? Então, outra ementa que esclarece bastante a posição. Esse é um caso aqui mais recente, foi o caso mais recente que eu encontrei, é de março de 2020. Né? Ele é da Câmara Superior, é aquele órgão de cúpula do CARF, identificado aqui no acordo quando começa pelo número 9, é da primeira turma da Câmara Superior. Tá? Então, a posição que tem se dado aqui, né, é a mesma posição que é adotada pelo fisco. Então, vamos ler aqui rapidamente a ementa. Ganho de capital, cessão de participação societária à pessoa jurídica domiciliada no exterior, planejamento tributário abusivo, inoponibilidade ao fisco. Não produzem efeitos perante o fisco as operações realizadas sem qualquer propósito negocial, com o único intuito de reduzir a tributação incidente sobre a operação. Então, ausência de motivo extratributário. O único intuito foi economia. Cessão à empresa estrangeira, cujas ações cuja alienação já estava acertada. Demonstro que a única motivação da operação foi promover a artificial redução de tributos. É o desenvolvimento daquela premissa aqui para o caso concreto. Tá? Então, esse aqui é o julgado mais recente que eu encontrei da Câmara Superior. Depois disso, aqui não encontrei, da Câmara Superior tratando sobre planejamento. Seria interessante porque nós veríamos aqui o comportamento já nessa fase nova em que a regra de desempate seria favorável ao contribuinte. Outro julgado também da Câmara Superior, número 9, num caso em que houve a reversão, também em 2020, multa qualificada, ato sem propósito negocial, emissão, subscrição de debênture e sem captação de novos recursos, procedência. Se os fatos retratados nos autos deixam fora de dúvida a intenção do contribuinte de, por meio de ato desprovido de propósito negocial ou fundamento econômico, subscrever debênture artificialmente emitidas por empresa controlada, com a exclusiva finalidade de reduzir a base de incidência de tributos, deve ser mantida a qualificação da multa. Então, aqui, novamente, o fisco a autuação fiscal, né, foi mantida pela Câmara Superior pela ausência
aqui desse propósito negocial, mas na sua acepção de ausência de motivo extratributário. Pequeno comentário aqui com relação a essa emissão de debênture. É um caso bastante interessante, né? Se eu preciso... um dos pressupostos aqui para manutenção é que não houve a entrada de novos recursos. Mas aí você tem uma discussão sobre qual a função realmente de uma debênture. Será que necessariamente eu tenho que ter entrada de novos recursos? Será que a troca de regime jurídico já não seria suficiente, com o contribuinte aceitando todos aqueles efeitos de troca de regime jurídico? Né? Será que fazer uma emissão de debênture exige necessariamente o ingresso de novos recursos? Essa é uma questão para ser respondida pelo direito civil, né? Pelo direito privado. Né? O fisco que tomou a sua posição, a Câmara Superior tomou a sua posição, dizendo que não, tem que ter entrada de novos recursos, mas é uma questão que, a meu ver, está em aberto. Tá? Outro caso, esse é um caso de 2017, ele é interessante porque houve a reversão. Então, ele ilustra aquela situação do contribuinte ganhar nas câmaras baixas e depois ter a reversão. Tá? Eu não vou ler a ementa, mas parte sempre daquele pressuposto de que o contribuinte tem essa possibilidade de se organizar, mesmo buscando a economia de tributos, e que o fisco não fez prova do vício aqui que está no nosso ordenamento, né? Principalmente a simulação. Então, esse caso ele foi revertido, também final de 2019, tá? A favor do fisco. Tá? Então, chegou ali na Câmara Superior, a Câmara Superior não tem, nesse tipo aqui de questão, não vacila. Né? Pela regra antiga de desempate em favor do fisco, o fisco ganha. A gente precisa ver como que vai ser agora com a regra nova, se ela realmente passar aqui pelo teste dos tribunais, aqui, que ela está sendo questionada. Tá? Esse é um caso também que é bastante interessante. É um caso, eu já começo aqui também falando dele na Câmara Superior, foi contrário ao contribuinte, mas na Câmara Baixa tinha sido favorável. Então, o contribuinte ganhou na Câmara Baixa, perdeu na Câmara Superior, foi ao Judiciário e ganhou. Né? Então, é uma montanha-russa esse assunto. Tá? E no Judiciário, a tônica, né, que eu posso transmitir para vocês é a seguinte: ainda nós temos pouquíssimos casos. Você conta numa mão assim, os casos sobre planejamento tributário, nessa questão de limites, né, de atuação, tanto do contribuinte quanto do fisco. Então, esse julgado que é do TRF da 4ª Região do Sul, né, então a 4ª Região jurisdiciona ali no âmbito federal os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o contribuinte era do Rio Grande do Sul, a turma deu uma decisão favorável, tá, ao contribuinte. Eu deixei grifado, isso aqui vai ser disponibilizado, não carece agora uma leitura, mas está naquela linha de que o contribuinte ele pode se organizar, tem o direito de auto-organização, isso é um direito constitucional. O vício que foi apontado no caso concreto não foi provado. Né? Não existe isso de motivo extratributário. Então, essa foi o julgado aqui no âmbito judicial, mas, como disse, são muito poucos, não dá para dizer qualquer tendência. Tá? Por enquanto, o que nós temos são favoráveis ao conteúdo. Recentemente, também, nós tivemos um da 4ª Região sobre ágio, também. Tá? E conclusões. Bom, vimos aqui
o que nós podemos concluir? O regime tributário, primeiro, é um tema complexo, né? Nada fácil, por isso, aliás, quando os especialistas divergem, né, principalmente em tributário isso é muito comum, mas nesse campo aqui é danado, viu? Então, exige aqui, além de entender de direito tributário, tem que entender de direito privado e tem que entender nas suas minúcias, né? Tema cercado de controvérsias, porque a noção de abuso é um conceito que é fluido entre fisco e contribuintes. Cada um tem adotando aqui uma conotação do que é abuso. Tá? É preciso conhecer esses limites, né? Então, a cada passo da operação é preciso que o contribuinte vivencie os efeitos e os riscos dos institutos jurídicos que são utilizados, é aquela questão de ter substância econômica, né? O negócio tem que ter substância econômica, não é uma questão com o fisco, é a questão do negócio, né? Se isso vai gerar efeito fiscal ou não, uma questão secundária. Eu preciso, primeiro, colocar de pé o meu negócio dentro do direito privado, tá? E essa vivência de efeitos e riscos, a existência de substância econômica e material, ela evita a alegação de simulação, porque exatamente tem a harmonia dos institutos que estão sendo utilizados. A ajuda de especialistas nessa preparação sempre é bem-vinda para exatamente verificar essa coerência entre o tipo negocial e os atos a serem praticados, não apenas tributaristas, mas, dependendo da complexidade, também de civilistas, né? Os negócios mais complexos são gerenciados, né? São lado a lado você tem outros profissionais participando também. No cenário atual, aí é o que nós temos para hoje, né? Evitar a realização de atos sem motivo extratributário, tá? Procurar, de certa forma, se adequar ao tema atual. O horizonte que está vindo, principalmente com a decisão aqui da ADIM pelo Supremo, parece bastante favorável. Tá? O que a gente precisa agora, esse é um ponto também importante, não adianta, não é mais uma questão de tentar explicar para o julgador, ali, principalmente quem está no CARF, quem é componente da Câmara Superior, se motivo extratributário é um vício ou não é. Cada um já chegou à sua conclusão. O que a gente precisa agora é de decisão judicial dizendo se isso é válido ou não. A gente precisa resolver o conflito já está posto. Tá? Então, esse eu acho que é um componente importante. A gente precisa ter atuação aqui do judiciário mesmo. Já exauriu todas as explicações aqui possíveis sobre esse tipo de vício para jogador administrativo. Tá? E, finalmente, ter fôlego e paciência nas discussões administrativas e judiciais. Então, tem que ser uma estratégia de médio e longo prazo, porque, como vimos ali, é constante a reversão de entendimentos, né? Quando eu digo fôlego, precisa considerar o seguinte, né? Uma discussão na esfera administrativa ela é mais tranquila, porque eu tenho a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, o contribuinte ele não vai ter seus bens, enfim, comprometidos, né, congelados, penhorados durante a discussão administrativa. O problema é quando a discussão administrativa acaba e o contribuinte perde, né, que ele precisa e quer discutir judicialmente. Tá? Então, precisa estar preparado para oferecer garantia. Claro que o contribuinte vai tentar aqui a suspensão dessa exigibilidade perante o juiz, mas isso não é automático. O juiz vai olhar para o caso e ele vai, enfim, na convicção dele, suspender ou não. Pode ser que ele não suspenda. E isso vai exigir do contribuinte oferecer garantias ao juízo, né? Depósito, outras garantias de fiança, seguro, que já tem um custo mais alto, né? Então, sempre um caminho mais complicado. Tá? E que o resultado da DIN, acho que vai ser muito importante para nortear o comportamento de todos. Tá?
Então, com essas considerações, quero mais uma vez agradecer aqui o espaço ofertado pela AHK, para todos que se juntaram aqui a nós para discutir. Infelizmente, eu fiquei com toda a minha concentração na tela, aqui eu não consegui olhar os comentários, as perguntas, mas o Bruno está atento ali e vamos ver se a gente consegue ajudar aqui nas discussões. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, pela belíssima apresentação. E tem que ressaltar que ela foi tão completa que não acabou gerando nenhuma dúvida nos participantes. Então, assim, foi muito interessante para todo mundo. Acho que já na própria exposição já conseguiu suprir eventual dúvida que o pessoal teve. Eu vou pedir só para o meu colega Guilherme, ele soltar o formulário de avaliação da apresentação. Isso, obrigado. E eu não sei se a minha webcam está aparecendo aqui. Para mim não está aparecendo, não sei se para você está. Eu vou parar de compartilhar, assim ajuda vocês. Hein? Tá, acho que agora sim, né? Ah, isso. Então, deixar um minutinho para o pessoal responder ao formulário de avaliação. E também ressaltar que a apresentação vai ser enviada a todos os participantes e também eventuais dúvidas podem ser tratadas diretamente com o Fábio, que a gente vai deixar os contatos dele também no e-mail de agradecimento de participação. E eu também gostaria de ressaltar alguns eventos que a gente está preparando aqui na Câmara. Amanhã e sexta-feira, né, nós teremos um evento sobre inovações e energias renováveis. Esse evento a gente está fazendo em parceria com o próprio governo alemão, né, por meio do GIZ, e também com o Instituto Fraunhofer, e também com alguns atuantes aqui do próprio governo brasileiro, como a ANP, a ANEEL, a Eletrobras e também o MCTI. Então, vai ser muitas palestras com diversos players do mercado, também do mercado privado, né? E mais informações e inscrições vocês podem conferir no site da Câmara mesmo. Então, acho que a gente já consegue encerrar o formulário. E, novamente, gostaria de agradecer, Fábio, sua presença aqui no webinar da Câmara, agradecer ao Sperling Advogados também, por mais um webinar muito proveitoso para todos os associados da Câmara. E eu deixo para você as palavras finais. Obrigado, Bruno. Obrigado também ao Guilherme, a todo o pessoal, todo o staff da HK. Bom, eu fico, enfim, estou à disposição. A apresentação vai ser distribuída. Tem muita informação, por favor, digira, né? Precisa ler com um pouco mais atenção. Eu fico à disposição aqui para as dúvidas. E, mais uma vez, obrigado. Tá? Só tenho a agradecer e agradecer quem está conosco aqui também. Obrigado, gente. Um bom dia a Obrigado, todos. um grande abraço a todos.